Olá, meus amados e queridos amigos e irmãos, um bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Jesus toda a honra e toda a glória. Só vive o propósito quem suporta o processo, viu? Só vive o propósito quem suporta o processo. Ontem, ouvindo uma palavra, reflexão ontem na congregação do Bob Kennedy, e me trouxe a memória sobre as pessoas que querem a vitória, mas não querem ter o processo para chegar na vitória. Só vive o propósito quem suporta o processo. Hoje, 24 de dezembro do ano de 2025, a você, quero aqui desejar um Feliz Natal. Que as bênçãos do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores estejam sobre a tua casa, estejam sobre a tua vida. Eu acredito não no velhinho que desce sobre a chaminé, não. Eu acredito num Deus que tudo posso naquele que me fortalece. Eu acredito num Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Esse é o Deus no qual acredito e continuo confiando. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas que permanece firme para sempre. Peço aqui para você se inscrever no meu canal, curtir, comentar e compartilhar. E temos a certeza que o nome do nosso Deus é exaltado e é glorificado. A você aniversariante do dia, parabéns, muitos e muitos anos de vida sobre a tua casa, sobre a tua vida. Profetizo saúde e as bênçãos do Senhor que enriquecem e que não acrescenta dor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Oh glória! Queridos, amados irmãos, sabemos que a palavra do nosso Deus, ela é rica em poder e glória e que certamente vai mudar a minha e a tua história se você crer. Crer para ver. Quem disse assim, ó, crer para ver? Jesus ele vai trazer a seguinte menção: disse-lhe Jesus, não falei que se você crer, verá a glória de Deus? Para se ver a glória de Deus é necessário crer. Você crê? Você crê que o poder de Deus é sobrenatural? Você crê que Deus é maravilhoso para mudar esse quadro? Para trazer paz que excede todo entendimento sobre a tua vida, sobre a tua casa? Crer, meu amado, para viver, crer para ver, é viver um convite que Jesus faz todos os dias para mim e para você. Vivemos em um mundo em que insiste em dizer que só podemos acreditar naquilo que os olhos enxergam e que nossas mãos tocam. No entanto, a fé em Cristo nos ensina o caminho inverso. A fé em Cristo nos ensina o caminho inverso. Primeiro confiamos, depois compreendemos, primeiro cremos, depois vemos os frutos da ação de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes queremos respostas imediatas porque o homem em si ele é imediatista. Ele quer as coisas imediatas. Soluções essa que ele quer rápido e sinais claros. Oramos, esperamos que Deus haja do nosso jeito e do nosso tempo. Quando isso não acontece, o coração se entristece e a dúvida então aparece. Mas a fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Ela se apoia no caráter fiel de Deus. Crer é descansar na certeza de que Ele está trabalhando, mesmo quando tudo parece silencioso. A Bíblia está cheia de exemplos, meu querido, exemplos de pessoas que creram antes de ver. Abraão confiou então na promessa, mesmo sem ter filhos.
ele acreditou na promessa. Moisés, ele seguiu adiante, diante do mar fechado, onde parecia tudo fechado, ele acreditou e confiou. Maria aceitou o chamado de Deus, sem entender todos os detalhes. Ah, Maria! Ei, irmã Maria! Em todos esses casos, meus queridos, a fé abriu o caminho para milagres, provisão e transformação. Crer para ver também significa a perseverar. Há momentos em que não vemos mudanças essas imediatas, mas cada oração, cada passo de obediência e cada atitude de amor são sementes plantadas. No tempo certo, Deus faz brotar, meu querido, aquilo que parecia impossível. Então, Ele não se atrasa, Ele nunca falha. Então, põe esse sorriso no rosto, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas que permanece firme para sempre. Quando escolhemos crer, quando nós escolhemos crer, os nossos olhos espirituais, então, eles se abrem. Passamos a perceber, então, a presença de Deus nos detalhes esses simples, mas nas pequenas vitórias e até nas lutas que nos fortalecem. A fé, ela não elimina o problema. A fé não elimina o problema, mas nos dá esperança e coragem para enfrentá-los, os problemas. Que hoje você decida a confiar, mesmo sem entender tudo, continue crendo, continue orando, continue no caminho e a glória de Deus se manifesta na vida daqueles que escolhem crer primeiro, para então ver. Crer. Se crer, verás a glória de Deus. É se você crer, verás a glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. No entanto, só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Romanos 5, 3, 4 diz assim que não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabendo que a tribulação produz o quê? Produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Se você pudesse entender. Devemos suportar as adversidades, aprendemos com as dificuldades e a confiar em Deus. Tiago 1, 2 a 4, ele vai dizer assim: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a você alguma coisa. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de adorar Ele. E quando você adora, mesmo na diversidade, porque adorar a Deus na bonança é muito fácil, e nos desertos, o poder de nosso Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. É tempo de você se colocar de pé e adorar ao Senhor. Suporta o processo. Suporta. Apenas suporta. Pois só vive o propósito quem suporta o processo. Vamos orar? Eu te convido a você a orar juntamente comigo nesta oportunidade. Amado Pai, Pai querido,
Assim como a mensagem de hoje é só vive o propósito quem suporta o processo, traz à memória, Senhor, quantos e quantos homens e mulheres de Deus na tua Sagrada Escritura, até nos dias atuais, pessoas que vivem o propósito, suportou o processo, e muitos pensaram que não ia dar certo, que era para dar tudo errado. No lugar da humilhação tem dupla honra do Senhor para a tua casa, sobre a tua vida, porque você está vivendo o propósito e suportando o processo. Ana, Ana então era uma mulher que não poderia dar, sabe? Nós sabemos da história de Ana e Penina, mulher que tinha a madre aberta e outra que não tinha. No entanto, suportou a viver um propósito. Então, aconteceu que na vida dela foi transformada. Ela almejava ter um filho, mas era necessário suportar o processo. E esse processo, para mim e para você, era o amadurecimento de viver uma vida de intimidade com o Senhor. Ela ia para a igreja, mas um dia, quando ela mudou a oração com o coração aquebrantado, a história dela mudou. Por que não falar? Situações é essa que havia um paralítico que estava ali à beira do tanque. Aquele homem estava ali há 38 anos paralisado. Aquele homem estava decepcionado, quem sabe, com o tempo. Estava ali desesperado porque não tinha ninguém que o pegava e colocava ali no tanque para receber a cura tão almejada. Foram 38 anos. Jesus então, ele era necessário passar por ali, por Samaria. E quando ele passa, ele faz a seguinte pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? A resposta era simples: eu quero receber minha cura. E esse homem então começa a desabafar: Senhor, eu estou aqui há 38 anos e o anjo desce e toca nas águas e os mais espertos chegam lá e recebem a cura. E eu, como eu não posso andar, não tem ninguém que olha para mim e me pegue e coloque lá. Jesus, ouvindo atentamente o que aquele homem disse, Jesus está dizendo assim para mim e para você: ninguém chegou para te pegar, mas eu chego aqui e libero uma palavra de vitória para a sua vida. Levanta, pega a tua cama e ande. A palavra de comando de vitória foi liberada. E então aquele que se encontrava paralítico tomou posse da palavra e se posicionou e foi curado. É tempo de se posicionar diante do Senhor. Quem não se posiciona vive prostrado. Cara, é você que vai se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Sobre a tua palavra, Senhor, tomo posse da minha vitória. Você crê? Então toma posse da tua vitória nesse dia. Você, filho, filha, Deus te chama para transformar a tua vida. Ele quer te salvar. A mulher do fluxo de sangue também viveu uma situação tão terrível. Ela procurou os médicos para receber a tão sonhada cura. Ela procurou no homem e não recebeu nada, gastou as finanças. Mas um dia ela, nesse propósito, ela suportou o processo porque não poderia estar no meio da multidão. A mulher que se encontrava nessa situação, com fluxo de sangue, ela deveria ficar ali isolada. Mas ela suportou. Ela viveu o processo, o propósito e suportou o processo. O propósito de perseverar. Perseverar em romper a multidão. O propósito de crer que Cristo mudaria a vida dela. Calma, descansa o teu coração, porque a bênção do Senhor chega hoje sobre a tua casa, sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, a paz do Senhor Jesus.